Sejam muito bem-vindos a um episódio do Conecta Talks muito especial, porque hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele, que é CEO da Renova e da Move e que tem mais de 36 anos de atuação em diversas áreas de desenvolvimento de gestão e operação de negócios. Ele traz toda essa experiência para aplicar para empreendedores, para negócios e para a vida. É inspirador. Com vocês, Odivaldo Silva. Odivaldo, que presente ter você conosco aqui no Conecta Talk. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gaia. Na verdade, a honra é toda minha estar aqui com você, enfim, e com essa oportunidade de falar um pouco de mim, do que eu faço, da minha carreira aí de mais de 36 anos, vai ser bem legal. Gente, o Odivaldo, eu falei um pouco aqui na abertura, mas eu sou suspeitíssima. Nessa primeira temporada do Conecta Talks, a gente escolheu a dedo pessoas que nós admiramos demais e que nós sabemos que podem contribuir muito com conteúdo riquíssimo. E a sua carreira é incrível, sólida, respeitada. Você cria conexões entre pessoas e negócios. Só para citar algumas coisas, gente, Parque Cidade Jardim, Shopping Light, Shopping Barra Salvador, entre muitos outros. Quando você olha para essa carreira incrível, trilhada até aqui, quais foram os principais desafios que você acredita que superou? Olha, Gaia, no início da minha carreira, né, dessa parte toda, como é que eu cheguei no planejamento, na verdade? Eu tive também muita sorte de ter chefes, mentores que me direcionaram e me ajudaram desde cedo. Antes de eu entrar na faculdade, eu já tive esse contato com muitas pessoas que eram intelectuais e que amavam o que faziam e que acabaram passando isso para mim, essa vontade também de fazer o que eu amo, o que eu gosto para poder desenvolver. Então, eu sou engenheiro civil de formação, então, quer dizer, uma área técnica, né? Todo mundo espera um engenheiro civil que é muito cartesiano, sistemático. Sou um pouco, mas eu fui muito mais para essa questão de planejamento e desenvolvimento, que é o que me atrai. Então, mas antes de eu abrir minhas empresas, antes de eu me sentir seguro, porque é uma responsabilidade muito grande você lidar com vidas, né? Você pegar um cliente, planejar, desenvolver negócio ou até mesmo fazer mentoria de desenvolvimento pessoal. E quando eu falo de desenvolvimento pessoal, é profissional. Como que eu passar essa coisa? Então, eu disse, eu só vou fazer isso quando realmente eu tiver muita segurança do que eu estou fazendo. Então, eu demorei no sentido de até eu me sentir seguro. Mas um dos meus chefes disse assim, vai guardando numa caixinha todas as ideias, vai construindo o que você realmente quer fazer. E no dia que você se sentir seguro e vai ser natural essa segurança, aí sim, você abre suas empresas e começa a andar com as suas pernas próprias e foi isso que eu fiz. Quais ferramentas você entende que foram fundamentais para colocar nessa caixinha aí até sentir que ela estava pronta para ser aberta? Eu lido com muito público, né? Na minha carreira toda, eu fiz muitos shopping centers. Por exemplo, eu participei direto e indiretamente dos shoppings de metrôs que existem funcionando em São Paulo, por exemplo. E para lidar com varejo, para lidar com lojista, planejamento de shopping center, você tem que conhecer a sociedade, os hábitos de consumo do AAA até o CD. O que é AAA? Desculpa te interromper. AAA, Gaia, na verdade é um termo que nós começamos a utilizar a partir de uma necessidade do imobiliário, porque é uma camada muito pequena da sociedade, mas são pessoas que têm experiências nacionais e internacionais de consumo e têm hábitos muito específicos de consumo, principalmente um consumo de alto luxo. É como uma classe AAA. Exatamente, é o A gargalhada, como algumas pessoas costumam falar. E aí você precisou entender os hábitos de consumo desde essas pessoas classe Exatamente. A gargalhada até a classe CD. Porque se você não entende hábitos de consumo de toda a sociedade, e aí você vai desses extremos, vamos dizer, você realmente não consegue ter uma opinião formada. E quando eu falo entender, é fazer realmente um trabalho ali consistente de muito tempo. Eu até falo assim, gente, se vocês não fizeram um trabalho de pelo menos 2 anos,
falta muita coisa a ser aprendida. Uau. Tá? Então, não dá para você sair dizendo, eu conheço, eu faço alguma coisa, porque você fez um contato, um trabalho de 2, 3 meses. Não. Vocês têm que se aproximar mais, você tem que estudar, você tem que entender e você tem que avançar. Uma das coisas que eu faço na empresa é mix, por exemplo, mix de lojas, fazer a composição de mix de lojas de varejo, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa vai abrir um shopping. Exato. E ela precisa entender quais são as lojas que vão fazer sentido para aquele público-alvo daquele shopping. Exatamente. E aí, o que você faz? Primeiro, nós sempre baseamos todas as nossas definições com fatos e dados. Esses fatos e dados, nós sempre extraímos de pesquisas de mercados. Mas eu sempre oriento também as pessoas, e alguns empresários chegam para mim já com a pesquisa pronta, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu faço é analisar a pesquisa, né? E quase 100% de todas as pesquisas que a gente analisa, a gente sempre pede complemento. Tá? Nós temos excelentes empresas de pesquisa de mercado no Brasil e tudo, mas existe sempre o olhar do planejador. Né? Aquele olhar que você quer um item a mais, algo de relevância e importância que você tem que entender. A sociedade muda muito. As pessoas acham que os nossos hábitos de consumo a gente consegue simplesmente porque tem uma família com 4 pessoas, etc., ou o que a gente vê na televisão é isso. Não. O que motiva as pessoas a saírem de casa ao consumo tem muito mais fatores do que simplesmente aquilo que são divulgados. E eu já achei desafiador muito, porque eu te perguntei quais eram as coisas que você achava que precisava ter nessa caixinha para conseguir abrir. E isso é um universo gigante, né? É um universo gigante que, por vezes, são cíclicos. Tá? Eu sempre dou um exemplo muito prático para você entender essa coisa cíclica do hábito de consumo, é a própria moda. Se você analisa a moda, né, e aí você vai buscar referências lá atrás, e você percebe que os estilistas usam muito desse conhecimento, eles estudam o hábito de consumo passados, até mesmo como inspiração para fazer as novas coleções de moda. Para fazer mix, para fazer produto, nós também temos que entender muito, temos que estudar muito o que aconteceu desde a década de 50, 60, no final, 60 que quando começou a ter os shopping centers no Brasil. Então nós temos que estudar tudo o que aconteceu. Isso minimiza muito, principalmente, alguns tropeços que possamos dar. Quanto mais você estuda, mais você entende, melhor você consegue definir o produto que você quer ofertar ao público consumidor. Eu achava, antes de te conhecer, que era assim. Eu gosto dessa marca, eu acho legal isso aqui, e vai colocando. Mas tem uma estratégia enorme por trás de quais são os negócios, como que eles vão compor essa combinação, certo? Sim, inclusive é um erro meio clássico. Você vê alguns produtos de varejo exatamente com o que você acabou de falar. As pessoas, ou planejadores, ou proprietários dos empreendimentos, elas montam os mixes justamente pensando nela como persona. E nem sempre ela é o consumidor daquela região. Então isso é um erro clássico que a gente sempre encontra, porque as pessoas elas querem geralmente ter o melhor. Mas nem sempre o que é melhor para ela é o que atenderá ao público consumidor da região do empreendimento que ele está desenvolvendo. Sim. Então, esse erro a gente percebe em várias questões. Às vezes as pessoas chegam para mim, muita gente chega assim, Divaldo, eu quero ter a Zara aqui no meu empreendimento. E a gente olha assim, com todo respeito, a gente tem que ter esse cuidado também com o nosso cliente. E, tecnicamente, nós temos que explicar que o empreendimento dele não tem força de atração do público-alvo que a Zara se posicionou no Brasil. Você cuida do interesse de todas as partes, né? Porque para esse dono de shopping é muito ruim ter o lojista que vem e acaba não ficando, tem toda várias questões envolvidas. E para o investidor que também vai escolher um local para colocar o negócio dele... Se isso não for muito interessante e estratégico para os dois lados, não funciona, né? Não funciona. O varejo, ele é literalmente uma balança que você tem que equilibrar os interesses, tá certo? E as aptidões que cada empreendimento tem. Então, você tem que entender muito bem para poder fazer isso. E quando você fala que um produto de varejo, você tem que ter o equilíbrio
para poder funcionar muito bem e atender a expectativa de consumo desse cliente final. Mas eu também tenho um outro cliente, quando eu faço a viabilidade econômica, que são os proprietários, são os investidores. Então, nós temos que fazer o equilíbrio entre isso tudo. Eu sempre falo o seguinte, ó, todo mundo quer ter a galinha dos ovos de ouro, né? Mas o que o gigante fez? Ele matou a galinha achando que tinha muito ouro lá dentro. E não é assim que funciona. Maravilhoso. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, porque assim, para ter essa ferramenta que você falou, onde você foi buscar conhecimento? Porque você precisa entender do passado, como você falou, de classes sociais e perfis muito diferentes. E eu acredito que, além do cenário atual, você precisa ter uma visão de futuro. Sim. Aonde você foi buscar tanto conhecimento? Bem, o passado é mais fácil, né? Você consegue, você tem muita matéria. Eu fiz uma especialização na FAP chamada Controle e Planejamento Empresarial aqui em São Paulo. Uma especialização de mais de 3 anos. Que isso me deu muito subsídio e muito conhecimento acadêmico para poder fazer um planejamento, um desenvolvimento desse tipo de produto com consistência, com propriedade. Então, toda vez que você recebe uma demanda de um cliente, você tem que ter essa responsabilidade de voltar, entender. Por exemplo, eu trato muito com urbanismo, porque eu tenho que entender o que aconteceu naquela região, como foi o crescimento, como é o crescimento hoje, mas principalmente o que virá. Então, por exemplo, toda vez que eu analiso uma área de São Paulo, por exemplo, eu vou até o metrô, por exemplo, para entender para onde o metrô está indo. Para onde os terminais de ônibus estão indo? Qual é o planejamento urbanístico daquela região? Maravilhoso. Como é que as incorporadoras estão pensando a respeito da ocupação e da evolução do mercado imobiliário da região? Isso diz muito como aquela região vai crescer e para que lado, Exatamente. Né? Existem algumas empresas de shopping center, inclusive, que eles já têm no seu DNA estratégico levar o shopping center, comprar todos os terrenos mais próximos do shopping center e eles próprios fazem um desenvolvimento imobiliário. Olha que interessante. Isso é muito interessante e é muito saudável quando a gente consegue fazer isso com os empreendedores. Mas o fato é o seguinte, analisar o passado e ter contato muito próximo com empresas de inovação que estejam estudando e analisando o futuro faz muito sentido. Hoje nós temos uma facilidade enorme, né? Quando eu comecei não tinha internet, não tinha toda essa facilidade. Hoje você consegue ter canais sérios e você consegue ter pessoas, pesquisadores de universidades e tudo mais que já estão analisando a interferência da inteligência artificial e do que será daqui a 5, 10, 15 anos futuro, o que é que vai ter, quais as profissões, quais os hábitos de consumo, como que vai se comportar essa sociedade. Uau. É claro que o futuro a Deus pertence, mas existem indicadores e esses pesquisadores são muito sérios em poder nos dar informações técnicas, que a gente traz essas informações técnicas para dentro da viabilidade econômica do empreendimento. E isso aí tudo faz a beleza. Porque quando a gente faz um empreendimento multiuso, por exemplo, né, um empreendimento que tem uma torre residencial, uma torre comercial, um hotel, uma base de lojas, como se fosse um mall, um centro de convenções ou até mesmo cultural, você tem que imaginar através desses fatos e dados e tem que determinar o que será. Quem é o consumidor daquilo ali? Você já E isso é muito intrigante. Pensar o quanto o seu trabalho impacta na vida das pessoas da região, Sim. onde esses empreendimentos vão e das famílias delas e das futuras gerações? E não só impacta a Gaia, como também é um trabalho tão legal que, por vezes, tem terrenos lindeiros que o imobiliário, por exemplo, né, as incorporadoras estão pensando em fazer um determinado padrão de empreendimento e quando a gente chega com um empreendimento tão bem planejado e tão bem montado, a gente sente o impacto no entorno. Né? Então, quer dizer, as incorporadoras começam a entender o seguinte, caramba, tem um empreendimento muito bom ali, vamos usar desse potencial, desse empreendimento, para poder melhorar, por exemplo, o nível de acabamento e o nível do nosso empreendimento. Então, acontece muito. Shopping center é empreendimento, polo gerador de desenvolvimento urbano. Isso aí é fato. E a gente percebe que quando um shopping inaugura,
tudo que está em volta começa, inclusive as campanhas dos empreendimentos, começam assim, ao lado do shopping Começa a X, valorizar. ao lado, começa a valorizar. Então, essa responsabilidade, aí eu falo responsabilidade porque o impacto de um empreendimento, seja um shopping center ou um multiuso, é tão grande no entorno que, se não for bem planejado, a gente tira o sossego também do entorno, né? Então, isso também é um cuidado que tem que se tomar. Tá certo? Para nós não sermos um problema no bairro, mas sim uma solução para levar mais qualidade de vida para as pessoas, porque é isso que a gente quer. No final do dia é isso que a gente quer, né? Te dar uma oportunidade não só de valorização do teu bem imobiliário, mas também que você tenha um cinema, um teatro, um espaço gourmet muito bem determinado, um lazer, para você fazer compras, para você levar a sua família, passear, enfim, tem momentos de experiências agradáveis. É isso que a gente, no final do dia, se você me dissesse qual é a conclusão do teu trabalho? A conclusão do meu trabalho é assim, saber que o que eu planejei e o que eu fiz de um empreendimento, seja um shopping center, seja um empreendimento multiuso, realmente serviu para aquelas pessoas que lá estavam e para aquelas que foram para a região em função daquilo. Então isso é legal. E a gente só começou, vocês sentiram. Vou usar aqui, ser até repetitiva com o que eu falei com a Silvia. A gente vai precisar da edição 2 dessa entrevista, 3, 4. Pode ser. Porque quantas coisas, né? Então, você precisa analisar o ontem, o hoje, a projeção do amanhã. E essa foi uma das ferramentas daquela caixinha. O que mais que tinha naquela caixinha? Sim, com certeza. Primeiro, a gente tem que fazer uma imersão em toda a região. Existe uma coisa no nosso negócio chamado residual de consumo. Tá? Potencial residual de consumo é aquilo. O que falta naquela região? Ninguém faz um empreendimento multiuso ou um shopping center simplesmente para competir com um terceiro. Você não vê, é difícil você ver, por exemplo, um shopping ao lado do outro. Né? Isso tem raros exemplos, né? Mas em geral não. A gente respeita um raio de influência. Nós realmente entendemos que aquilo ali não pode haver. Existem vários termos o varejo. Um deles é o canibalismo de cliente. Né? O que é isso, um canibalismo? Vou te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, você tem vários McDonald's na cidade. Mas se você verificar, a equipe do McDonald's ela tem esse cuidado de não avançar no raio de influência de uma outra loja. Olha só. Mesmo que você veja, eu vou te dar um exemplo clássico, por exemplo, a Avenida Paulista, tem vários McDonald's, né, se você for ver. Mas eles só existem em quantidade em função da quantidade de público lá estão. Do número de demanda. Tá? Porque se não tivesse aquela quantidade de público, não teria aquela quantidade de lojas. Então, tem que analisar o quanto de demanda aquela loja pode atender, o quanto de público possível. Exatamente. E a partir daí avaliar se faz sentido. E quando é, por exemplo, uma rua ou uma região que tem tudo da mesma área, sei lá, aqui em São Paulo, Teodoro Sampaio, que tem um monte de coisas de imóveis. Por que isso acontece? Isso é um fenômeno quando nós temos as lojas que têm um nicho específico, né? Santa Efigênia, eletrônicos, né? Então, isso acontece muito porque, nesse caso específico, a união da diversidade do produto eletrônico, por exemplo, quando a gente olha uma Santa Efigênia, o produto eletrônico tem muita quantidade de tipos de produto. Tá. O que você consegue colocar numa só rua é essa diversidade de produtos eletrônicos que vão atender esse cliente que já vai com um foco específico de comprar o eletrônico como um todo. Aí não é um canibalismo. Aí é oferecer várias opções para atrair o máximo de pessoas com interesse naquele segmento que é eletrônico. Então, quer dizer, por exemplo, é diferente quando você pega uma rua Oscar Freire. Apesar da Oscar Freire ser uma rua conhecida no Brasil inteiro como uma rua de moda e tudo, mas tem muito mais do que moda lá. Sim, Você encontra muito mais. Você encontra excelentes cafés, você encontra restaurante, você encontra outros detalhes. Acessórios. Então, quer dizer, tudo que gira em torno de uma moda tá na rua. Então, isso funciona muito bem. Mas também existem as ruas que são específicas de joia, por exemplo. No centro da cidade tem uma rua específica. Você entra nos prédios e vê lá todas as fabricantes de joias e tudo mais. Isso. Eu falei, por que abrir uma loja aqui se tem um monte de outras? Porque, na verdade, você lida com uma coisa que é muito legal, que é a intenção de compra. Tá? Quando o cliente sai da casa dele e vai para aquela rua, ele já tem a intenção de compra.
O shopping center, por exemplo, só para você entender, nós lidamos muito com a compra de impulso. Você sai da sua casa, por vezes, para almoçar. Mas você vai passando pelas vitrines. Eu vou fingir que eu não estou vendo. E você vai comprando e fazendo a compra de impulso. Uhum. Essas ruas específicas, que são essas lojas que vendem um tipo de produto, mas com uma diversidade desses mesmos produtos, você sai da sua casa com a intenção de... compra planejada. Eu vou comprar um par de alianças. E eu vou naquela rua porque eu sei que eu vou ter uma quantidade imensa de opções de alianças para eu poder escolher. Então, para mim, faz sentido. Eu tenho a intenção de um produto e eu tenho muitas lojas que vendem esse produto com diversos formatos e maneiras de se fazer a joia, até mesmo a personalização. E você ter a sabedoria, né, o conhecimento, a estratégia, Sim. porque estratégia é uma palavra importante, para orientar, então, esse investidor, esse empresário, a falar, olha, aqui faz sentido por isso, aqui faz sentido por aquilo. Aí a gente sempre analisa, né? O varejo, ele é feito de vários segmentos, né? Você tem o atacado, você tem o varejo, você tem o fabricante que ainda não tem loja, você tem o varejista que só compra do fabricante direto, você tem aquele varejista que quer fazer o que a gente chama de ponta a ponta, ele fabrica o produto, ele vende o produto e ele revende o produto, então tem diversos formatos. Quando um empresário, que pode até nem ter loja ainda, vai nos procurar, a gente sempre faz uma análise pessoal. Tá? A gente tem que entender esse empresário no sentido de saber, primeiro, por que você quer ser lojista. Muita gente diz assim, eu quero ter a minha renda própria. Tá bom. Existem várias formas de fazer isso. Muita gente chega para mim assim, Edivaldo, eu quero ter um café. É impressionante a quantidade de pessoas que querem ter café. E aí eu começo a explicar para eles como é que é uma operação de café. Aí vai desistindo. E as pessoas acham que abrir, por exemplo, uma loja de... eu vou abrir uma franquia dentro de um shopping center porque eu só quero trabalhar de segunda a sexta. Assim, então, é o contrário, né? É melhor você não fazer isso. Muita gente que aposenta procura ser franqueado. Tá? Só que o franqueado, ele tem que ele é um funcionário. Ele é um funcionário. Com outro nome, né? Exatamente. Obviamente que é sim uma estratégia muito boa você ter uma segunda renda na sua aposentadoria, até porque você ganhou tempo. O que você não pode cair no erro é de escolher uma franquia que não tem nada a ver com você, com a sua personalidade, com o seu modo de vida. Por exemplo, uma franquia de alimentação, por exemplo. Você tem que entender o seguinte, a alimentação, você ganha a guerra ali mensalmente de fazer o teu faturamento na compra. Sim. Então você vai vender uma alimentação onde você tem salada, você tem ali pratos de carne, frango, peixe, etc. Você tem que saber que você vai ter que ir na Ceasa 2, 3 horas da manhã. Porque a qualidade do produto, o preço do fornecedor, a logística... Você vai ter que desenvolver o fornecedor, você vai ter que comprar, você tem uma rotina até o teu negócio tá no chamado voo de cruzeiro, que realmente te dá uma certa tranquilidade. Mas até chegar nesse ponto, você tem que ter uma dedicação muito grande. Aí a pessoa quer aposentar... e resolve fazer isso. Exatamente. Existem outras maneiras, a gente sempre fala para o nosso cliente assim, você quer ter uma segunda renda? Primeiro, deixa eu conversar com você. Deixa eu entender o que você quer. Teu momento de vida. Você aposentou. Tá bom, você aposentou, recebeu uma rescisão, você está com tempo e você quer ocupar o teu tempo fazendo uma renda extra. Legal, isso é muito bom. Mas antes de você se envolver nessa nova empreitada da sua vida, e que às vezes as pessoas querem fazer um pulo e uma virada de 180 graus, né? As pessoas falam 360, não, gente. 360 volta para o mesmo lugar. Você quer virar o jogo, né? E são do ramo, por exemplo, de saúde, e querem ir para o ramo de alimentação, por exemplo. Nossa, todo mundo uma quer. Mudança de realidade. E aí eu digo, olha, isso aqui, eu vou te explicar como é que é isso aqui, como é que é a rotina, e para você realmente fazer um trabalho, fazer uma autocrítica para ver o que é. Bem, de tanto eu ser procurado
para fazer esse tipo de coisa, eu comecei a estudar e aí foi que eu me associei à Associação Brasileira de Mentores e virei um mentor por uma necessidade do mercado. O mercado me demandava tanta coisa que eu disse assim, olha, não dá para eu enganar ninguém e para isso eu tenho que estudar para poder ter subsídio e conhecimento para até fazer a mentoria dessas pessoas. E às vezes, Gaia, o que acontece muito é que os empresários chegam, pessoas comuns chegam para mim e dizem assim, e muita gente eu já consegui direcionar para fundos de investimento, para outro tipo de ganhos extras do que realmente entrar numa empreitada de 12 horas por dia, no momento de vida, no momento de vida que a pessoa já quer desacelerar. Então foi assim que surgiu a ideia de mentorar. Você já mentorava. Já mentorava. Muitas pessoas que queriam fazer negócios acabavam chegando até essa etapa e depois você direcionava para outros caminhos. Sim. E aí virou uma área de atuação. Aí virou uma área de atuação porque eu vi que no Brasil, infelizmente, o formato da nossa educação, vamos dizer assim, não dá essa margem. Nós não somos educados para ser empresários no Brasil. Né? Nós não somos educados para repensar a nossa vida, para mudar essa chave. E nós estamos vivendo mais. Isso é fato. Hoje, uma pessoa no Brasil consegue se aposentar aos 60 anos. Tá certo? Se nós temos uma expectativa de vida aí longa, né, e tem muita... Hoje em dia, dizer assim, olha, eu vou no aniversário de 100 anos não é mais uma coisa normal. Sim. Que então, bom. Que bom. As pessoas estão vendo bem. A medicina avançou e nos deixou aí com mais tempo de vida. Só que esse aposentei e o que é que eu vou fazer a partir daqui, eu sempre falo para as pessoas, amigos, familiares e clientes, se quer aposentar daqui a 10 anos, começa a pensar hoje o que você vai fazer depois. Planejamento tem tudo a ver com aquele começo, né? Planejamento, estratégia, Exatamente. Conhecimento. O que fazer? Então começa a planejar essa tua vida. Porque existem muitos fatores positivos, mas outros negativos que a gente percebe na aposentadoria, que levam as pessoas... Porque a aposentadoria é assim, você vem numa maratona, você está correndo, de repente você ultrapassa a faixa, que é a aposentadoria, e você para. Né? E aí vamos fazer uma tradução disso para um atleta. Né? Se um atleta treinado vem e faz isso numa maratona, tá certo? Ele vai bem porque ele está treinado. Uma pessoa que não está treinada e faz essa parada repentina, ela tem uma série de consequências, inclusive físicas e emocionais também. Você não é incomum encontrar pessoas que se aposentam e depois dos 6 meses entram num processo de depressão porque literalmente não sabem o que fazer da vida. Sim. Traduzem em passos. O que precisa ter em mente? Eu quero planejar hoje o que eu vou fazer daqui a 15 anos. O que eu preciso já começar a pensar? Você primeiro precisa se conhecer. Tá? Existe uma coisa que a gente tem que saber o seguinte. O que eu gosto de fazer? Parece ser óbvio essa pergunta, mas se você perguntar para 100 pessoas, eu vou te dizer que 90 vão te dizer não sei. Eu dou um curso de comunicação e oratória e a primeira prática, eu dou a orientação para se prepararem e a apresentação é no dia seguinte. E eu falo assim, você vai falar sobre o que você gosta de fazer e por quê, e não pode ser sobre trabalho. Eu tô cansada de ver em todos os lugares do país pessoas que chegam no dia seguinte e falam, Gaia, eu passei a noite inteira acordada porque eu não conseguia pensar em outra coisa além do meu trabalho que eu gosto de fazer. Exatamente. É muito sério isso que você está falando. E é exatamente isso. Hoje em dia, Gaia, nós temos que começar a conversar com pessoas com 40, 50 anos, já dizendo para elas o seguinte, o que você vai fazer quando aposentar? Essa pergunta tem que ser recorrente. Tá? Por quê? Porque nós não fomos educados a ser empreendedores. Se você olha algumas culturas fora do Brasil, como por exemplo os americanos, eles instigam as pessoas a serem empreendedoras desde cedo. Né? A própria cultura deles, vai para a universidade, né? A família meio que dá um chute no garoto, vai para a universidade... Mas você só volta aqui como visitante, não mora mais aqui em casa, você mora na faculdade e tudo mais. E quando eles saem da faculdade, já saem empregados, já saem entendendo. Mas também saem com uma vontade muito grande de empreender. Então, o que nós temos que fazer e fazer esse teste todo dia é o seguinte, em algum momento da nossa vida nós vamos empreender. Se hoje eu sou funcionário de uma empresa e tudo mais, mas
assim que eu me aposentar, eu vou ter que empreender alguma coisa. Se eu quiser realmente manter uma qualidade de vida, se eu quiser o mesmo padrão e tudo mais. Porque não só pelo dinheiro em si, mas pelo se sentir útil, pela minha qualidade mental, entendeu? É isso, é o que me faz bem. Então, o exercício que eu falo para todo mundo fazer é o seguinte: começa desde hoje se questionar. O que você vai fazer quando aposentar? Né? Se conhecer. Se conhecer. Você tem que se conhecer. Você tem que entender o seguinte, e aí quando eu falo da caixinha, né, que eu fui colocando as ideias na caixinha, abra uma caixinha e toda vez que você fizer alguma coisa que te deu prazer, que você gostou, anota e coloca nessa caixinha. Ah, eu fui fazer um cruzeiro e no cruzeiro eu fiz ali uma atividade porque estava... E aquilo me deu uma satisfação absurda que eu nunca tinha sentido. Maravilha. Anota e coloca essa satisfação na tua caixinha. E começa a observar no dia a dia aquilo que te dá prazer. Aquilo que te motiva a sair do teu sofá. Perfeito. Aquilo que motiva, aquilo que diz assim, eu vou andar de bicicleta. E aquilo é tão bom que você, vamos. Aquilo que você faria mesmo se não te pagassem por isso. Exatamente. Adoro andar de bicicleta, adoro correr, adoro fazer alguma coisa. O que você gosta de fazer de fato? Se hoje você pudesse me dizer uma coisa que você mais gosta de fazer, aí algumas pessoas dizem assim, nossa, quando eu estou estressada, eu vou para a cozinha, parece que eu entro num outro mundo. Guarda essa informação. Vamos trabalhar essa informação, vamos ver se isso aí no futuro, quando necessário for, ou até mesmo agora, não pode virar uma segunda renda, mesmo você trabalhando, existem coisas que dá para você fazer, tá certo? Outra coisa, as pessoas têm que começar a testar coisas que nunca fez. Muita gente, né? Coloca ali a tua lista de desejos. Eu tenho que plantar uma árvore, eu tenho que pular de paraquedas, não tem aquela coisa? Então, começa a fazer tua lista de desejos, começa a experimentar coisas diferentes. Pega o final de semana, um sábado e um domingo, planeja fazer o quê? O diferente. Maravilhoso. O que é o diferente? Às vezes tem muita gente que se descobre muito tarde que gosta e desenha muito bem e nunca testou. Simplesmente não sei, nunca testei. E entra numa aula de final de semana, de aquarela e etc. E descobre um prazer absurdo de uma coisa. Porque se você não testar, você nunca vai saber aquilo que você não gosta e aquilo que você gosta de fazer. E você falando isso me veio na cabeça, né? Porque quando você descobre o que você gosta, se de repente é algo que você quer fazer mais, você tem esse tempo, essa janela, para ir se aprimorando nisso. Porque se você só for pensar nisso lá na frente, tem todas as vezes um aprendizado que precisa acontecer para chegar nesse lugar, né? Sim, com certeza. E até porque, Gaia, assim, tudo é um processo. O brasileiro, e é uma coisa meio que cultural nosso. O alemão da Volkswagen, quando ele vai fazer um desenvolvimento de um produto de carro, ele leva 10, 15 anos pensando num produto. O brasileiro, quando o empresário resolve fazer, ele quer fazer numa velocidade tão grande que por vezes ele pula um estágio que eu chamo que é de maturação da ideia. Sim. Porque hoje você tem uma ideia, eu vou fazer uma caneca, tá? Se você olha, e isso é um treinamento de como você olha o mundo ao teu redor, você pode fazer uma caneca, ou você pode pegar um papel e sair desenhando canecas. Pegar um profissional de porcelana que saiba trabalhar e começar a fazer protótipos. Você vai fazer 1000. No milésimo vai chegar naquela tua ideia. Você assina o produto e se essa caneca, por exemplo, custou 100, a tua caneca que tem um design teu próprio, que você registra o design, ela pode custar 1000. É o mesmo produto. Mas precisa refinar, Precisa refinar, precisa aprimorar, precisa planejar, tem que ter a ergonomia, tem que ter a beleza, a estética, não sei o que. Então, eu tenho um case no varejo que é o case que eu sempre falo para todo mundo. Quando a Havaianas olhou para aquele produto, era o produto mais popular do país, era a sandália havaiana. E de repente eles criaram uma estratégia e hoje
A Havaiana não só não é mais um produto tão popular, como a alta sociedade consome, e ela virou um símbolo do próprio país. Virou um objeto de desejo, um símbolo do país e desdobrou em vários outros produtos. Em vários né? outros produtos. Então ela foi criando a moda, ela foi criando estilo de vida e tudo. E um estilo que te dá prazer. Maravilhoso. E o prazer que... E aí é o ápice que eu chamo. Que é um prazer de AA a CD. Então todo mundo, toda a sociedade tem uma Havaiana, gosta, usa e usa muito bem. Então isso é o desenvolvimento, é o planejamento. É você olhar um produto e conseguir enxergar um potencial naquele produto já existente e aprimorar. Então, isso aí a gente tem que fazer. E aí traduz isso um pouco para o negócio. Né? Então, por exemplo, o negócio imobiliário. Existem várias maneiras de fazer o imobiliário. Né? Desde um prédio co-living, onde você mora, trabalha, tem um cowork, tem uma área comum compartilhada, onde você tem várias faixas societárias dentro do próprio empreendimento. Divaldo, mas isso é novidade? Não. Nós temos o Copan aqui no centro de São Paulo. Oscar Niemeyer fez o Copan. O Copan tem diversos tipos e tamanhos de apartamentos e que tem uma convivência e é uma cidade vertical. Sim. Como é que você enxerga isso aí? Você só consegue desenvolver esse tipo de coisa com muito estudo, com muito conhecimento. É experiência de vida. E você começa a entender o seguinte, você não precisa olhar para uma fatia da sociedade. Eu não quero com isso criticar quem olhe, mas se você quer abranger o maior número de pessoas, também é possível. Pense na sociedade como um todo, pense no hábito de consumo como um todo. E a partir desse pensamento, dessa compreensão, você consegue planejar negócios, planejar produtos e planejar aquilo que você vai entregar para o outro. Quando eu falei para você assim, Gaia, nós temos que olhar o outro para fazer o empreendimento e não a minha experiência particular ou o que eu vou consumir. Eu não consigo pegar um shopping center e de colocar lá a loja de sapato que eu gosto, a loja de roupa que eu gosto, não sei o quê. Até porque se eu fizer isso, muito provavelmente o meu filho de 16 anos não vai usar. Ele é de outra geração, ele tem outras demandas. Qual é o público que você vai atingir? Oh, gente, isso é tão maravilhoso. Eu tenho uma ideia, que eu não vou falar aqui, um projeto do meu coração, aguardem, que eu tô conversando com o Odivaldo há anos, né, Odivaldo? A gente tá conversando, às vezes ele vê alguma coisa, ele manda pra mim, Gaia, você viu isso? O que você acha? Isso aqui é legal? Aí eu falo, isso aqui é legal, isso aqui eu não faria, o que você acha? Aí ele me dá a opinião dele. E é um projeto que talvez esteja nessa questão da maturação. E quanto tempo isso vai levar, e se vai levar alguma coisa ou não. Mas precisa desse cuidado, porque sair lançando por lançar, a gente vê hoje cada vez mais, né? Vou falar. Pode falar. Fórmulas de lançamento, fórmulas que podem até ter funcionado em 1, 2, 3, muito mais que isso, né? Situações, mas que em algum momento desgasta, algum momento não conecta mais. E se você fica preso numa fórmula e não olha individualmente para cada segmento, para o público-alvo, o quanto esse olhar é importante. Você sabe que eu sou mega ultra fã do seu trabalho, porque é entender o ser humano, é entender das conexões e das necessidades também, né? Tem uma palavra que eu uso que eu digo que cabe em qualquer lugar, que quando você começa a entender e respeitar, o respeito é algo que te traz muita informação. Porque quando você tem um olhar de respeito para a pessoa, para o produto, para o teu cliente final e para o mundo como um todo, mês passado eu vi que nós estamos quase batendo 1 trilhão de seres humanos na face da Terra. Gente, o que é isso? Que informação é essa? O que vai ser o mundo? Como é que vai ser? Como é que a humanidade vai caminhar? Então, quando você começa a fazer esses questionamentos e começa a pesquisar, começa a fazer, você encontra uma série de produtos, uma série de coisas que dá para fazer. Eu sou apaixonado pelo centro de São Paulo, né? Então, quando eu fiz o Shopping Light, lá no finalzinho da década de 90, eu acabei tendo a necessidade de entrar no Vivo Centro, que era uma associação que tem no centro ainda,
E comecei a entender toda essa parte urbanística, essa relação entre o poder público, o privado, como é que é aquela relação para poder fazer um empreendimento emblemático. O Light está até hoje lá na frente do Teatro Municipal, excelente produto. Mas eu como empresário na época e como funcionário de uma empresa, eu era executivo de uma empresa, naquele momento eu disse assim, se eu não entrar numa associação para entender tudo que está se passando em São Paulo na época, né? Eu lembro que na época era a Marta Suplicy, a prefeita ainda, então quer dizer, a gente tinha que estar ali e hoje eu sou o diretor de uma outra associação, que é o Procentro, que nós nos unirmos no centro, alguns empresários nos unirmos, para fazer o quê? Para olhar para o centro, para não simplesmente se sentir incomodado com toda a situação do centro, mas ir para casa, tomar banho e dormir. Não, vamos parar, vamos olhar. E eu entendo o seguinte, na hora que a gente conseguir envolver a sociedade como um todo nessas questões sociais, a gente encontra muita oportunidade de negócios, mas também faz com que nós, como seres humanos, vamos melhorando aquilo. Porque você começa a olhar para o outro. E quando você melhora a vida do outro, você melhora a sua também, né? Eu sei que é uma fala egoísta, mas infelizmente às vezes precisa desse exercício. Ah, mas eu não tenho nem tempo para mim, eu vou fazer pro outro. Quando você faz pro outro, você tá fazendo por você, pelo outro, pelas próximas gerações do outro e das suas também. E essa questão do tempo é muito relativa, né? As pessoas às vezes quando falam para mim, eu não tenho tempo. E aí eu digo assim, eu queria que você refletisse sobre o que você acabou de falar. Você não tem tempo ou você não tem interesse? Sim, porque tempo é escolha, né? Exatamente. Perfeito. Porque quando você diz, eu não tenho tempo de fazer determinada coisa, é que na verdade aquilo não te interessa. Não faz sentido. Aquilo não te motiva. Então por isso que você não faz. As pessoas dizem assim, poxa, preciso ir para academia, mas eu não tenho tempo. E mentira. Todos nós temos 24 horas no dia e o que a gente faz com elas tem a ver com as nossas necessidades, claro, mas também tem a ver com as nossas motivações, né? Eu acho que você pode, num determinado momento da tua vida, estar com uma demanda de trabalhos, etc., que aquilo ali esteja te consumindo mais do que o normal. Mas usar de desculpas não vai te solucionar o problema. Tá certo? E outra coisa, você tem que separar muito bem as coisas que você tem que fazer e não tem como não fazer, certo? E aquelas coisas que você te dá prazer e você quer fazer. E aí é uma opção. Você tem que ir lá, você pode fazer. Te dá prazer, vai te motivar. A própria adrenalina que te dá prazer vai te dar energia vai te dar energia adicional para você fazer isso tudo. Você falou de tempo, que é a escolha. Então eu vou pedir para você, pra gente fazer um bate-bola. Bom. Se eu falar em comunicação, o que você me diz resumidamente, assim? O que vem na sua mente? Tempo é escolha, comunicação? Comunicação é fundamental. Se você não sabe passar para o outro, o teu interlocutor, aquela ideia ou aquele assunto que você quer tratar, você tem que rever a tua forma de comunicação. Então, comunicação é fundamental para as duas partes. Você pode ter ideias antagônicas, mas não por isso o teu interlocutor tem que ser teu inimigo ou você não tem relacionamento. Muito pelo contrário. Ouvir uma ideia antagônica nessa comunicação é muito positiva para você rever as suas próprias e chegar num equilíbrio ali de convivência. Imagem. Imagem, tinha aquela velha tônica da história do que a primeira imagem é a que fica. Eu não concordo muito com essa frase. Eu acho que a primeira imagem ela pode ser uma imagem que pegue o teu interlocutor no momento complicado, difícil, etc. Você não pode realmente se basear nessa primeira imagem. Mas imagem é fundamental para qualquer pessoa, porque a imagem, sem te ouvir falar, sem tudo, ela diz muito sobre você. É uma coisa silenciosa que as pessoas têm que tentar se comunicar. Por vezes são mal interpretadas, né? A gente hoje tem a juventude, principalmente, né? E eu nem sei, às vezes eu olho para trás e assim, como é que eu era nessa idade também, né? Será que Então, mas imagem é algo que você tem que se vestir para si. Eu acho que é uma coisa pessoal, tá certo? E quando você faz essa imagem naturalmente, você é você.
Se você força a barra por alguma ocasião e etc., por vezes aquilo ali as pessoas te olham, mas não te enxergam, que é muito diferente. Eu sempre falo o seguinte, você olhou, mas você enxergou, você realmente viu a pessoa, você conseguiu captar aquilo que porventura ela quis passar na imagem dela? Não, então, sinceramente, a primeira impressão eu descarto, e aí se o cliente ou aquela pessoa realmente me causou alguma vontade de conhecer e me aprofundar, eu esqueço aquela primeira impressão. Vamos na segunda, mas a segunda tem que vir realmente com um conhecimento um pouco mais de base. Muito bom. E se você pudesse falar para nós uma frase que te acompanha, que te inspira, de post-it de geladeira? Guys, são muitas frases, né? A gente usa na mentoria, inclusive, muitas técnicas motivadoras e tudo mais. A gente sempre deixa ali um recado. Mas, sinceramente, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, nunca desista. Eu acho que é uma coisa muito curta, mas é algo que as pessoas têm que refletir. Se você desistir de você mesmo, aí ninguém mais vai te apoiar. Porque o primeiro que tem que acreditar é você. Então a frase é curta, nunca desista, com uns pontinhos ali, e aí você completa o assunto. E eu falo para todo mundo, não existe aquela pessoa que não vai encontrar o seu destino. Ele está ali, ele está pronto, ele está te esperando. Agora, se você desistir, você não vai encontrar. Então nunca desista. Siga em frente, estude, planeje, faça com que as coisas sejam corretas. Isso vai te angustiar, isso vai te deprimir, isso vai te deixar nervoso. Vai acontecer de tudo. Tudo emocionalmente que você pensa vai acontecer. Mas coloque na sua geladeira, nunca desista. Porque se você desistir, aí realmente não é o mundo que foi contra você, é você que desistiu. Vocês perceberam, gente? Dá vontade de colocar ele dentro da bolsa e levar para casa, né? Com todo respeito, Marlene, é só uma metáfora. Além de muito conhecimento, muita estratégia, de ser um profissional incrivelmente referência na sua área de atuação, é um ser humano fantástico, que causa impacto, que faz a diferença. Que honra ter você nessa primeira temporada do Conecta Talks. Você sabe que eu quero levar você para a vida e eu espero que tenha feito a diferença para você também. Compartilhe essa conversa com outras pessoas que você entenda que podem se inspirar também com o Edivaldo, que podem seguir esse profissional fantástico, porque com certeza vai valer a pena. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Um brinde à vida, gente. A vida. Nunca desista.